Olá pessoal, bem-vindos ao Shift Podcast. Eu sou o Samuel Cunha e este é o podcast mais autêntico da internet. Bom, pelo menos o desafio é tentar fazê-lo do mais autêntico possível. Hoje vou-vos falar de um tema que é mesmo, vem mesmo do coração, a música na igreja. E quero falar um pouco sobre a minha visão sobre a música da igreja, um pouco das polémicas típicas, bateria, enfim, vamos tentar tocar em todas estas coisas, mas como vocês sabem isto nunca é muito preparado. Tenho hoje aqui um pequeno suporte para ter alguns tópicos, mas vocês vão ver, eu vou passar mais tempo a olhar para vocês do que a olhar aqui para os tópicos, por isso mantemos o nosso desafio de fazer isto de uma forma autêntica, ok? Então, para começar, eu gostaria de vos dar um pouco o contexto no qual eu cresci dentro da música. Como já disse noutros podcasts, eu cresci na cidade do Porto, em Portugal, e fui aluno do Conservatório de Música. Fui daquelas crianças que começam a música muito cedo. Eu não me recordo exatamente se eu tinha 7 ou 8 anos. Sei que entrei um ano antes do que deveria, mas não me lembro exatamente da idade, por isso tenho que perguntar à minha família. Mas estudei no conservatório durante alguns anos e estudei o violino. Mas eu não vou estar aqui a gabar, porque a realidade é que eu nunca fui um bom aluno no conservatório. Aliás, eu fui um péssimo aluno, muito mal mesmo. Mas sempre me safei porque tenho bastante ouvido e graças ao ouvido aprendi vários instrumentos e são esses instrumentos que eu toco hoje. O violino eu não toco de todo. Então, hoje sou pastor, toco piano na igreja, toco guitarra baixo também e toco bateria. Sou um pastor que toca bateria. Ok. A questão e a mais interessante no meio disto tudo é que houve uma parte da minha vida em que fui totalmente contra a bateria. Porquê? Porquê é que eu era contra a bateria? Porque foi aquilo que me foi ensinado, ou seja, eu não tinha feito uma reflexão minha, não tinha estudado particularmente o assunto, simplesmente me foi ensinado que a bateria era uma coisa do diabo e eu aceitei isso como uma verdade. Mas é verdade que a minha reflexão avançou e neste momento eu tenho uma perspectiva um pouco diferente e é isso que eu vou tentar partilhar contigo. Então, podemos desde já começar com isso, hein? A ideia de que existem instrumentos de Deus e instrumentos de Satanás, ok? Então, os instrumentos são todos neutros, mas que alguns instrumentos foram usados de forma tão negativa que hoje não podemos utilizá-los mais para a casa de Deus. Ok, eu quero desde já refutar essa ideia, primeiramente por causa do podcast anterior em que falamos da reverência. Se vocês forem ver o segundo podcast desta temporada, nós falamos sobre a reverência, falamos sobre o lugar de culto, e uma das coisas que eu referi nesse podcast é que no templo não existia não era um lugar de culto, ok? Só nas festas é que se utilizavam instrumentos. E os instrumentos que eram utilizados eram todos os instrumentos que existiam na época. Não existia um único instrumento que fosse considerado interdito. Aliás, até vou mais longe. Os instrumentos que eram também utilizados nas cerimónias pagãs da época. Podemos usar o argumento que as pessoas utilizam em relação aos instrumentos do rock e começar a dizer não, mas existiam instrumentos que eram usados para o paganismo, então em Israel não deixavam esses instrumentos entrar, mas isso não existe, isso é mentira, ok? E se nós formos verdadeiramente à Bíblia, ao Salmo 150, este salmo que muitas vezes as pessoas que são contra novos instrumentos na igreja se esquecem um pouco, este salmo tem as coisas muito claras. Eu vou ler para vocês. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e com harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Ou seja, é um salmo em que nós utilizamos aqui todos os instrumentos que existiam na época. E é interessante porque dentro destes instrumentos nós encontramos as componentes da bateria, por exemplo. Se vocês forem ver, os adufes são uma espécie de uns tambores e os símbolos são aqueles pratos que a gente usa na bateria. Ou seja, aqui claramente o salmista nos convida a utilizar todos os instrumentos possíveis para colocá-los ao serviço de Deus. Mas há muita gente que vai dizer: sim, mas sabes, Samuel, quando a gente mete uma bateria na igreja, as pessoas pensam no rock e o rock é muito negativo. É preciso fazer aqui uma distinção, ok? Existe o estilo musical rock
e existe a cultura rock, que era descrita nos anos 60, 70 pela máxima sexo, drogas e rock and roll. Eu consigo compreender que as pessoas que viveram nesta época achem um pouco estranho ter estes instrumentos que estavam associados a um movimento social negativo dentro da igreja. Mas se nós vamos procurar a gênese de cada instrumento, então, meu amigo, tu não vais usar nenhum instrumento na igreja, porque todos os instrumentos já foram conspurcados. Hein? Falemos da entrada dos instrumentos na igreja. Por exemplo, o primeiro instrumento a trazer problemas na igreja, sabes qual foi? Foi o órgão. O órgão, ok, aquele instrumento que a gente identifica verdadeiramente como um instrumento de música sacra, um instrumento de igreja, foi um escândalo quando entrou na igreja. Vocês sabem porquê? Porque é um instrumento dos circos. E as pessoas diziam que a casa de Deus não era um sítio de entretenimento e que não devemos usar um instrumento do circo dentro da casa de Deus. Depois acabou por ser democratizado. Mais para a frente, as pessoas tentaram meter o piano. Mas o piano era um instrumento dos cabarés. E vocês sabem que não existe nada de cristão num cabaré. E foi um grande choque. As pessoas olhavam para aquilo e o piano trazia todas aqueles pensamentos negativos, ou mesmo pessoas que tinham frequentado cabarés e que tinham abandonado, olhando para o piano dentro da igreja, trazia todos aqueles sentimentos negativos. Mas as pessoas conseguiram compreender que o instrumento não tem alma. Quem dá alma ao instrumento é a pessoa que o toca, e que claramente um piano, mesmo se ele era utilizado num cabaré, também podia ser utilizado dentro da igreja. E finalmente temos a entrada da bateria, que acho que em algumas igrejas foi mais rapidamente democratizada, e noutras tende em não se democratizar, e eu acho que isso é um problema, sinceramente. Pronto, primeiro é um problema porque, como eu vos disse, os instrumentos não têm alma, nós é que damos alma aos instrumentos. Vou-vos dar um pequeno exemplo. A harpa pode ser tocada de uma forma orgulhosa dentro da igreja e é um instrumento super angelical, mas uma pessoa pode estar a tocar a bateria verdadeiramente num espírito de adoração, ou seja, é a pessoa que o toca que vai transmitir algo positivo ou não é o instrumento em si. Mas voltando aqui ao raciocínio, a bateria não foi democratizada ainda em algumas igrejas e o problema é que neste momento nós devemos estar a ter outro tipo de discussões, porque as novas gerações que estão aí, a bateria não traz aquela imagem negativa. O rock já não está mais na moda, não é o rock que passa nas rádios hoje em dia. E nós deveríamos estar a discutir, se calhar, se na igreja deveríamos ter música eletrónica, ou então, se calhar, aquilo que os meus filhos um dia vão me dizer e que eu vou achar muito estranho, é que deveríamos ter um DJ dentro da igreja. Mas a questão da bateria é uma questão antiga. Eu tenho um livro aqui em casa, dos anos 60, já a falar sobre a questão da bateria. Por isso é estranho que nós ainda não tenhamos chegado a um consenso em relação a este instrumento e que possamos dizer, ok, o instrumento pode ser utilizado para coisas negativas, como pode ser utilizado para coisas positivas. Eu vou-te dar um outro exemplo. Eu tenho aqui um objeto para te mostrar isso. Eu gosto muito de cozinhar e esta é a minha faca favorita, ok? Mas, se calhar, para algumas pessoas, uma faca tem interpretações diferentes. Ou melhor dito, se calhar para umas pessoas tem uma interpretação, para outras tem outra, ok? Para mim uma faca é um instrumento de culinária. Isso é para cortar legumes. O maior massacre que eu posso fazer com uma faca é cortar uma berinjela em duas. Mas para alguém que se calhar vivia num ambiente de violência doméstica, para alguém que, por exemplo, como eu tenho na minha igreja, que passou pelo massacre do Ruanda, este instrumento tem uma conotação diferente, ok? E é verdade que isto pode ser considerado uma arma branca. Nós podemos matar uma pessoa com isto. Isto pode ser um instrumento de um assassinato. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de usar isso na minha cozinha e que vou começar a cortar berinjelas com colheres, porque a faca é um instrumento que foi consagrado ao mal, é um instrumento que pode matar uma pessoa, por isso eu não vou utilizar mais na minha cozinha, ok? Parece estúpido em relação a uma faca, mas nós fazemos com a bateria e fazemos de uma forma que eu acho que é muito hipócrita, porque eu já ouvi muitas pessoas saírem com esta ideia de mas o problema é ver a bateria, porque se ela estiver inserida num playback, já não tem problema nenhum. Ou então pior, o problema é a bateria na igreja, mas se for no meu carro durante a semana, já não tem problema absolutamente nenhum. Acho que nós temos de ser autênticos e coerentes nas coisas que nós dizemos, especialmente para uma nova geração que vem aí com uma visão da música totalmente diferente. Estes velhos chavões de música de Deus, música do diabo, instrumento de Deus, instrumento do diabo, não vão funcionar, amigo. E o pior é que o estilo musical é também o nosso estilo de adoração, ok?
Não são todas as pessoas que gostam de adorar da mesma forma e a Bíblia não nos impinge uma maneira de adoração. Por isso, a música permite justamente dar-nos um leque grande de estilos diferentes, de forma que nós possamos nos conectar com Deus de formas diferentes, com músicas que nos tocam. Porquê é que nós temos hinários com 500, 600 hinos? Porquê é que não temos só um hino? Porque justamente existem pessoas que têm gostos diferentes e que se conectam com mensagens diferentes. Mas o problema que nós temos verdadeiramente em relação aos instrumentos na igreja ou à bateria em particular é uma coisa que existe também noutras áreas, mas que se vê mais na música. É o nosso desejo de justificarmos o nosso gosto pessoal com argumentos bíblicos ou argumentos espirituais. E não existe nada mais negativo na igreja do que isso. Vou dar um exemplo estúpido, ok? Eu não gosto muito da cor verde. Isto por acaso é um facto. Hein? Eu não gosto muito da cor verde. E imaginemos que eu agora vou para uma igreja que tem cortinados verdes, que tem alcatifa no chão verde, que tem tudo que é verde. Então eu vou começar a justificar, a dizer que nós não devemos usar a cor verde, porque na verdade fui numa árvore em que Eva pegou no fruto do conhecimento do bem e do mal, e as árvores costumam ser verdes, por isso nós não temos de nos associar a essas coisas. Eu sei que isto parece muito estúpido, mas há muita gente que faz isso com a música. Ou seja, há muitas pessoas que se calhar fazem isto de forma inconsciente, mas estão na igreja e não gostam de que o estilo de música seja diferente. Para eles cresceram com o órgão e com o piano, e se começarmos a introduzir guitarra baixo, guitarra com distorção, bateria, não gostam, sentem que há alguma coisa que está fora do lugar. Então, para combater isso, em vez de dizerem simplesmente, olha, eu não gosto de percussão, não gosto, e pronto, seria aceito como uma opinião, essas pessoas começam a tentar arranjar argumentos para dizer não é que eu não gosto, é o Senhor que não gosta, é Deus que não gosta. E começamos a fazer associações pouco honestas intelectualmente. Eu já vi algumas pessoas utilizarem até estudos ditos científicos para justificar determinadas opiniões e tive o privilégio de procurar alguns desses estudos e estudos mais recentes e descobri que não existe base para as coisas que são ditas. E isto tudo acaba por ser uma questão de gosto. Há pessoas que querem guardar o status quo, ou seja, a maneira como sempre tiveram a igreja, como sempre adoraram, e nós temos todos, na verdade, um pouco medo da mudança, e há muita gente que não tem coragem de admitir apenas isso. Agora, não me venham com histórias de que a bateria, a guitarra elétrica, a guitarra baixo foram conspurcadas de tal forma no rock and roll que agora já não podem ser utilizadas na nossa igreja. Eu acho que os instrumentos, é engraçado, a gente em português chama-lhes instrumentos, ou seja, depreende-se que eles têm que ser instrumentalizados por alguém, mas pronto, fecho aqui o parênteses, todos os instrumentos deveriam ter o seu lugar na igreja, e se nós vamos começar a fazer o culto da origem das coisas, nós vamos começar a deixar de usar tudo. Olha, eu vou deixar de usar o microfone, porque existiu ditadores que usaram o microfone para dispararem as suas ideias racistas. Eu vou deixar de pregar com um discurso argumentativo, porque o discurso argumentativo também foi usado por ditadores. Eu vou deixar de usar o carro, porque o carro é uma das causas de morte mais elevadas na sociedade. Enfim, e a coisa nunca mais acaba. E eu acho que nós temos que começar a ter um discurso mais lógico e mais aberto em relação à música. E, na verdade, eu acho que se nós pegarmos nessa via, nós vamos justamente na via que Deus nos quis inspirar na Bíblia. Repara, há um salmo na Bíblia, que é o Salmo 96, em que Deus nos diz que nós devemos cantar um cântico novo. Qual foi a última vez na tua igreja que tu cantaste um cântico novo? Vou-te contar uma pequena história. No outro dia estava aí para a igreja com a minha esposa e nós vamos sempre com o Spotify a ouvir música cristã. Atenção, eu não ouço música, se calhar 95% da música que eu ouço é cristã, mas não julgo quem faz diferente, ok? Se quiserem um dia podemos falar também sobre isso, metam nos comentários e tudo é abordável neste podcast e tudo é abordado de forma autêntica. Mas nós estávamos aí para a igreja e começou a tocar uma música de um grupo que a minha esposa aprecia bastante, que é os Maranatha Singers, e é uma música que eu já ouvi tantas vezes que eu disse à minha esposa, vamos mudar isto, esta música já é antiga, ok? É uma música dos anos 90. Depois chegamos à igreja, estávamos a cantar e eu olhei para o inário e vi a data do hino que nós estávamos a cantar. E esse hino era do século XIX. Ou seja,
Aí era super antigo, mega antigo. Onde é que eu quero chegar com esta história? Eu quero chegar que eu não tenho nada contra as músicas do século XIX, ok? Não tenho nada contra os hinos. Nós podemos falar também sobre isso, essa espécie de canonização católica que algumas pessoas fazem de algumas músicas, que elas passam de canções a hinos, mas não temos tempo para falar disso. Mas eu não tenho nada contra as músicas antigas, eu gosto delas, toco-as na igreja, como eu vos disse, eu sou um líder de louvor, mais ou menos uma vez sobre... isso é como se diz em francês, vez sim, vez não, eu toco na igreja, vários instrumentos e estou super envolvido no ministério musical da minha igreja e eu toco músicas antigas e músicas recentes. O problema é quando na igreja só estamos a tocar músicas antigas, porque aí estamos a passar ao lado daquilo que está escrito nos Salmos, de cantar um cântico novo. E, particularmente, há uma coisa que eu gostava de dizer neste podcast, é que em Portugal nós temos a sorte de ter 3 projetos que eu aprecio profundamente e que, se começarem a trabalhar em sinergia, poderão dar um input fortíssimo ao nível do louvor da igreja. Ok? Fiquem atentos àquilo que eu vou dizer. Existem 3 projetos que eu admiro profundamente dentro da música em Portugal. O primeiro é o Sexta à Noite, um programa de uma qualidade gigante. O segundo é o Songs for Him, também aprecio muito mesmo. E o terceiro, menos conhecido, mas também com um grande lugar no meu coração, é o Psaltério, ok? Eu vou explicar o que é cada um deles. Sexta à Noite, um programa desenvolvido na Igreja Adventista do Dia 20, que convida compositores que vão lá e que apresentam as suas composições. Espetacular. Cântico novo, é o que está escrito na Bíblia. Songs for Him, há também composição de um autor que eu aprecio também bastante, mas também fazem covers, ou seja, pegam em músicas e dão um pouco a harmonia, a harmonia já está lá, mas dão um pouco do ar deles, do estilo deles a essas músicas, ok? E terceiro, temos o Psaltério, que é uma plataforma digital que existe em aplicação e também um website, onde se encontram as músicas mais recentes do panorama adventista português e aparecem cifradas, ou seja, com os acordes para poderem ser tocados na guitarra. Eu sonho com que na nossa igreja estas 3 plataformas trabalhem em sinergia e que nós possamos um dia ver um novo autor que vai ao Sexta à Noite e automaticamente estas músicas são feitas em covers para o Songs for Him e entram no Psaltério com as cifras. Para que é que eu gostaria que isto acontecesse? Eu gostaria um dia que nós pudéssemos chegar às igrejas e que disséssemos, meus queridos irmãos e irmãs, peguem nos vossos smartphones, que vocês têm todos, as pessoas que levam o tablet para a igreja, e vamos à nossa aplicação do Psaltério, procurem o hino que tem o título X e vamos cantá-lo, ok? E um grupo de pessoas à frente com vários instrumentos, com guitarras, com guitarra baixo, com pianos, com violinos, com bateria, pudessem tocar estas músicas novas. E porquê é que eu acho que isso é tão importante? Porque eu acho que nós estamos completamente estagnados a nível da música. Completamente estagnados. Há coisas que são ótimas, há hinos lindíssimos, antigos, mas há outros que também são muito bonitos e que são novos e que nós devíamos estar a cantá-los na igreja. Mas há esta distinção entre as musiquinhas de acampamento e os hinos, quanto que eu não vejo diferença absolutamente nenhuma. Muitos deles foram escritos por pessoas que nem sequer partilham a mesma visão espiritual que nós, embora a gente ache que são hinos típicos da nossa igreja, e eu acho que nós poderíamos fazer uma grande mudança na igreja se pudéssemos introduzir estes hinos. Também, se nós começássemos a ter mais guitarras dentro do louvor, a percussão, eu falo sempre porque a percussão é uma coisa tão simples de aprender, é tão fácil tocar percussão. Há vários jovens que hoje estão sentados nas nossas igrejas apenas a louvar e que, se isto avançasse, poderiam começar a estar à frente das igrejas, a liderar o louvor e pudessem compreender que o louvor é uma coisa séria, mas é uma coisa que nós podemos ter uma alegria lá dentro, podemos verdadeiramente nos realizar dentro do louvor de Deus. Acho que a introdução de novas músicas iria chamar muita gente que hoje está sentadinha para o Ministério do Louvor. Mas bom, se calhar estou-me a enganar com isto tudo, mas pelo menos esta é a minha opinião. Se tu apreciaste este podcast, não hesites a meter um dedo para cima. Se tu apreciaste tanto assim, partilha por favor nas redes sociais, envia por WhatsApp.
Enfim, faz com que este podcast possa ser mais conhecido, porque quanto mais pessoas virem, mais pessoas vão escrever, mais reflexão teremos e mais poderemos avançar. Eu poderia falar ainda de muitas outras coisas em relação à música, é um tema que é apaixonante. Este é o primeiro vídeo, não será certamente se calhar o último, por isso se tu tens outras coisas que gostarias que eu falasse ou perguntas que me queiras dar para eu um dia responder num outro vídeo, deixa na caixa de comentários e nós vamos tentar tratar disso tudo. Muito obrigado por seguires o Shift Podcast e a gente vê-se no próximo podcast, que vai ter como tema os limites do humor. E não é piada, vai mesmo ser isso, hein? Fiquem sintonizados e até à próxima!